Fala pessoal, nós vamos para uma aula sobre dinâmicas da globalização e da nova ordem mundial. E para introduzir esse assunto, eu quero te convidar a pensar sobre o conceito de ordem mundial. A palavra ordem, ela pode ser interpretada de várias formas, né? Você pode entender ordem como um comando que alguém está dando, ordem como uma sequência. E aqui eu quero te convidar a pensar a ordem como um ordenamento, uma organização. Pensa aí num jogo de tabuleiro. Naquele jogo de tabuleiro existem várias peças dispostas em um determinado ordenamento. E quem vai controlar aquele jogo é aquele que tem um ordenamento mais favorável. Então eu quero que você pense ordem mundial mais ou menos como um jogo de tabuleiro, em que existem vários jogadores com um ordenamento específico das peças naquele tabuleiro e alguns jogadores têm mais vantagens do que outros por conta desse ordenamento. Bom, a gente vai falar da nova ordem, mas para isso a gente precisa falar sobre o colapso da ordem anterior, a chamada Ordem da Guerra Fria ou bipolaridade. A Guerra Fria você já está cansado de saber, né? Aquele conflito que não foi um conflito com armas envolvidas diretamente, um conflito indireto, um conflito ideológico, um conflito de discurso, de demonstração de poder, em que dois polos estavam ali se opondo. O polo do capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, o polo do socialismo, liderado pela União Soviética, e essa ordem, essa forma como o tabuleiro, né, o jogo de tabuleiro estava ordenado, se estendeu desde o pós-Segunda Guerra Mundial, quando essas duas forças se mostraram dominantes sobre as demais, e vai se estender, vai se perdurar até o início dos anos 90. O que acontece na virada dos anos 80 para os anos 90 para que esse tabuleiro ganhe um novo ordenamento? A gente vai observar o colapso da União Soviética, né? Por uma série de fatores, a União Soviética vai entrar em derrocada, o modelo socialista, então, ainda que ele continue existindo com alguns exemplos no mundo, ele perde a sua grande liderança, o seu grande polo de poder, e o tabuleiro, então, passa por um processo de mudanças, de rearranjo. Nessa nova fase desse jogo, né, da nova ordem mundial, a gente vai ter um debate. Essa nova ordem, no momento em que um dos polos do mundo bipolar entra em colapso, ela passa a ser uma ordem unipolar, em que apenas um polo de poder seria dominante naquele momento, os Estados Unidos? Ou a gente estaria diante de uma nova situação em que nós temos múltiplos polos e, portanto, uma nova ordem multipolar? Não tem certo nem errado, como eu disse, isso é um debate. Quem defende a unipolaridade dos Estados Unidos, essa hegemonia estadunidense, vai dizer que, do ponto de vista econômico, mas sobretudo do ponto de vista político e bélico, os Estados Unidos se destacam tão largamente na frente dos outros possíveis polos de poder que não tem para ninguém. O síndico do planeta são os Estados Unidos, quem manda nesse jogo são os Estados Unidos. Do outro lado, nós vamos ter os defensores de uma multipolaridade. E eu vou dizer para você que esse lado aqui ele é mais dominante. Existem mais pessoas inclinadas a defender, mais estudiosos inclinados a defender que nós estaríamos diante de múltiplos polos de poder. E aí, a gente não está falando apenas de poder bélico, de poder político, de poder econômico, mas também de poder cultural. Nós estamos num jogo em que nós temos múltiplas facetas envolvidas. Nesse jogo em que nós teríamos múltiplos polos de influência e de poder, além dos Estados Unidos, nós teríamos ali o bloco europeu, representado pela União Europeia, com destaque para a Alemanha e também para o Reino Unido, o bloco oriental, com claro destaque do Japão, e um bloco de países emergentes, dentro do qual, obviamente, a gente tem ali o destaque da China, um protagonismo chinês, uma emergência chinesa que começa a ameaçar, inclusive no plano econômico e no plano bélico, o poderio americano, mas também outros países como lideranças regionais, como o Brasil, na América Latina, a Rússia, em parte da Europa e da Ásia, né? A gente vai ter, inclusive, os conhecidos BRICS, uma sigla que seria representada pela inicial de um conjunto de países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um conjunto de lideranças regionais. Bom, seja como for, unipolar ou multipolar, uma coisa é consensual.
essa nova ordem mundial, ela é marcada pelo aprofundamento da circulação global. Pessoas, capitais, informações, a circulação no mundo inteiro atinge níveis sem precedentes. Estaríamos, portanto, diante de uma nova ordem mundial, uni ou multipolar, mas marcada pelos processos da globalização. Mas isso é papo para um outro vídeo, fica com a gente que a gente vai mais.